Bom dia, meus amados irmãos. Estamos num momento a sós com Deus. E esta manhã eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos mais uma porção daquilo que Deus colocou no nosso coração para edificar a fé, o ânimo dos meus amados irmãos. Eu queria falar sobre a vinha de Nabote. Para tanto, eu peço aos meus irmãos que abram comigo em 1 Reis, capítulo de número 21, do versículo 1 até o versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, lhe pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Essa vinha, meus amados irmãos, revela tanta riqueza para nós, quanto uma série de verdades morais e espirituais. Para tanto, é como se pudéssemos ver de forma evidente e explícita na vinha de Nabote o que está acontecendo todos os dias na nossa vida, na nossa história. Essa vinha que tem tantos significados, mas eu gostaria de trilhar um caminho pelo qual eu entendo que representa também o plano da salvação para as nossas vidas. Videira é lugar onde se planta uvas que produzem vinho que é o símbolo do Espírito Santo, símbolo de alegria, símbolo de gozo, símbolo de paz, esperança, enfim, uvas que em muitos lugares ainda se conservam o costume de ser pisada por horas, para só então chegar ao mosto, que é o suco, que logo depois entra no processo da transformação para chegar ao vinho. E aí, meus amados irmãos, nós entramos aqui no cerne da mensagem. No plano da salvação, o nosso Jesus, assim como uma uva, ele foi pisado, imprensado e dele extraído todo o suco. Suco este que representa o seu sangue. Sangue que representa para nós a promessa de redenção, libertação, cura e principalmente salvação. Salvação que para nós é o fruto da alegria, é o fruto do gozo, conforme Isaías traçou com muita precisão e de forma bem elaborada quando mesmo disse no capítulo de número 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós fomos curados. E é aqui, meus amados irmãos, nesse ponto específico, é que eu encontro uma semelhança gritante entre a vinha de Nabote e a promessa de salvação. Nabote, ele recebeu uma herança, uma vinha que, para esse caso específico, servia para sustentar sua casa, principalmente lhe dava paz, segurança, alegria, gozo e felicidade. Davi, após ter caído em adultério com Batseba e ser repreendido pelo profeta Natã, declara a maior de suas preocupações: perder a alegria da salvação. Você pode ver isso em Salmo 51, versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. A Bíblia declara, queridos e amados irmãos, que Acabe, rei de Israel, desejava muito a vinha de Nabote e por ela guerreou com todas as suas forças para querer tomá-la. Não é isso, meus irmãos, a intenção do maligno, do inimigo de nossas almas, roubar a nossa vinha, roubar nossa alegria, nosso gozo, nossa promessa e principalmente a nossa herança. Nabote, nem que quisesse, ele poderia negociar aquela vinha,
pois a lei de Moisés proibia vender uma propriedade adquirida de herança. Você pode observar isso em Levítico capítulo 25, 23, que diz: a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Assim deveria ser o entendimento dos crentes na terra. Nunca deveriam negociar leis espirituais com quem quer que seja. A lei do Senhor nas nossas vidas tem que ser a carta magna das nossas decisões, escolhas e principalmente comportamento. Quem não se lembra, meus amados irmãos, de Esaú e o prato de lentilhas? Trocou a bênção do direito de primogenitura e da herança por um prato de pão ensopado de lentilhas. Para termos mais ou menos uma noção do tamanho da bênção, nós teríamos que ler Gênesis 27, versículo 28 e 29, que diz: que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de vocês os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Por isso, meus amados irmãos, o inimigo de nossas almas conhece tanto a nossa predisposição que trabalha com todo afinco para negociar essa vinha. Irmãos, o negócio é tão sério que muitas vezes a gente não consegue entender por que somos tão perseguidos, por que é que tem tanta gente contra as nossas vidas. Só podemos entender isso se for pela esfera espiritual. Nossa vinha é muito valiosa, nossa alegria, nossa paz, nossa esperança, nossa herança, tudo isso perturba o arquirrival, o nosso inimigo. E aqui, meus amados irmãos, eu queria tirar algumas lições desta vinha, para que você esteja esperto, esteja vigilante, bem atento para aquilo que diz a palavra do Senhor, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A primeira coisa que nós podemos entender quando o inimigo tenta contra a vinha de Nabote é que tenta fazer aqui a sua primeira proposta: trocar a vinha por uma horta. É como se tivéssemos a impressão bem explícita da intenção do diabo. Trocar a vinha numa horta é a mesma coisa de trocar prioridades espirituais por coisas dessa terra. A horta, que de bem perto representa o comércio e os seus atrativos. Quantas pessoas, meus amados irmãos, têm deixado as coisas de Deus? Não é errado trabalhar, estudar, ter planos aqui para baixo. Não, nada disso é errado. Mas isso não pode ser prioridade. Mas então, por que as nécias não entraram no gozo do Senhor? Se tudo isso não é errado, por que então aquele jovem rico perdeu a salvação? Por que as três classes de pessoas ficaram fora das bodas do Senhor? Aí eu digo, no ponto central dessa primeira lição, onde estava o coração daquelas pessoas? Em Deus ou no dinheiro? Por isso que a Bíblia diz, meus amados irmãos, e aqui eu deixo como reflexão, 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam a si mesmas com muito sofrimento. E aqui, meus irmãos, eu quero deixar bem claro para a igreja do Senhor. Volto a dizer, não são os trabalhos, não são os afazeres deste mundo. Não é errado trabalhar, estudar, ter planos aqui embaixo. O errado é fazer disso o plano máximo, a prioridade de sua vida. A segunda coisa que eu quero aprender também na vinha de Nabote é que a proposta do inimigo em trocar a vinha de Nabote por outra melhor nos faz estar alerta, nos faz prestar bem atenção. Tanto essa proposta quanto a outra é explícita na sua essência. O inimigo sempre vai oferecer uma vantagem maior para tirar você do foco, do seu lugar de origem, e sempre vai mostrar que a oferta dele é maior ou melhor do que a de Deus. Quem não se lembra da oferta da cobra para nossa irmã Eva, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, disse a serpente à mulher:
certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O filho pródigo é aqui também um dos personagens mais pertinentes desse contexto. Quanto mesmo está debaixo do conforto, da proteção, da paz, da segurança, do amor do pai, e de repente ele é convencido que lá fora é melhor. O inimigo quer roubar nossa essência e implantar em nossas mentes essa independência, do qual podemos tomar as decisões que quisermos, que isso não causará dano nenhum. Quem, meus amados irmãos, não se lembra da história do corredor que tinha um pai que tinha uma humilde casa, um humilde lar, e de repente tomou ciência que haveria uma corrida, e nesta corrida o filho dele poderia sim ser o vencedor, e de repente ele vende aquela humilde casa e paga a inscrição do filho, e no momento em que o filho começa a correr, o pai está lá do lado de fora gritando: vai, meu filho, eu sei que você consegue, eu sei que você é um vencedor. E de repente aquele filho começa a se destacar naquela corrida, mas quando está próximo da linha de chegada, algumas pessoas começam a lhe atirar pequenas joias, cordões, brincos, anéis, e aquele jovem começa a olhar para o chão e parar, e começa a colocar no bolso aqueles presentes, e de repente aquelas pessoas que estavam atrás começam a se aproximar, e o seu pai grita com toda a força de sua alma e diz: meu filho, deixa isso no chão, levanta, olha para frente, o prêmio lá é maior, o prêmio lá é maior. E aqui, meus amados irmãos, eu quero fazer essa comparação. O prêmio lá é maior. Não se deixe levar por alguns presentes que o inimigo joga aos seus pés enquanto você está correndo. O prêmio lá é maior. A terceira grande, irmãos, lição que eu quero tirar desse texto é que a terceira proposta segue o mesmo roteiro, não tem nada novo. Investir todas as fichas em prol desta vinha. E agora ele vai oferecer um valor muito alto. Quando o diabo investiu na sua sagacidade na vida de Jesus, ele levou Jesus para o lugar mais alto do templo, mostrou todos os reinos e os esplendores dele, resumiu dizendo: tudo isso te darei se tu te prostrares e me adorares. E você sabe o desfecho dessa história. Jesus resiste ao diabo, assim como Nabote resistiu à proposta de Acabe. Nabote, ele pode ter sido assassinado injustamente, assim como Jesus conspiraram contra ele, pagaram pessoas para dar falsos testemunhos. Nabote morreu, mas não negociou sua vinha. Assim como Jesus foi crucificado e não retrocedeu, morreu naquela cruz para que hoje nós estivéssemos gozando do privilégio da salvação, para termos o direito à herança, a promessa, a paz, a alegria, o gozo, a cura, entendermos a glória da segunda casa. Então, meus amados irmãos, se essa manhã o Senhor te tocar a ouvir esta mensagem, e se porventura você estiver pensando em desistir, talvez você esteja aceitando as ofertas do inimigo quando o mesmo está jogando aos seus pés propostas indecentes, circunstâncias que podem te tirar da presença do Senhor. Não dê ouvidos, porque diz a Bíblia em Romanos 8,17, se somos filhos, então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Pode ter certeza, meus amados irmãos, o inimigo está investindo muito alto para perturbar a tua alma, para mostrar que as coisas dessa vida são melhores do que a promessa de Deus. Mas lembre-se bem deste atleta que estava numa corrida, ia ganhar um prêmio muito alto, e enquanto isso, por alguns momentos ele perdeu o foco, ele perdeu a visão.
E se não fosse o Pai gritando lá fora, assim como o Pai está gritando agora no teu entendimento, na tua alma, no teu espírito, olha para a linha de chegada, já está bem aí. Não troque o prêmio maior por pequenos prêmios que este mundo oferece, que o inimigo oferece. Olha para o prêmio maior, a tua salvação, a tua vida eterna, a tua liberdade, o gozo da tua alma, a paz que só o Senhor pode te dar. Não te deixa levar pela voz do inimigo, pelas circunstâncias, pelos fatos que muitas vezes querem dizer para você que vale a pena vender esta vinha, trocá-la numa horta, vale a pena receber outra melhor, vale a pena fazer com que o dinheiro ou qualquer outra coisa aqui embaixo, a fama, o status, a glória deste mundo substitua a maior glória de todas, que é a salvação. Que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra. Que Deus em Cristo agora, através da unção do poder dele, te envolva e você comece agora a ver que a Sião de Deus, a mansão celestial, a terra prometida, a nova Canaã te espera, e que o Pai, o maior patrocinador da tua vinha, o maior patrocinador da tua vida, está gritando: não pare agora, meu filho, não deixe agora, meu filho, olha para frente, a linha está logo ali, a chegada está logo ali, continua, a vitória é tua em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe abundantemente em nome de Jesus.